até essa semana, agora sábado, a Liz faz 1 ano de transplante. E ao mesmo tempo que a gente comemora a vitória, a gente pensa muito em que há 1 ano atrás uma mãe chorava a morte da filha, sabe? É muito difícil a gente balancear isso, sabe? Os médicos falavam, Luana, eu acho que agora o coração dela realmente não aguenta mais. E eu olhava os exames e eu falava, gente, não faz sentido na minha cabeça, porque tá tudo igual os exames. Como que o coração tá piorando se não tem indício clínico? Então, eu não quero sentar numa mesa e aceitar tudo que impõe para minha filha como algo certo. Eu quero sentar junto e entender, sabe? Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Antes de começar o nosso programa, eu quero ler a frase da nossa convidada. Ser mãe atípica pode não ser fácil, mas ser mãe da Liz é diferente e é maravilhoso. Simplesmente eu não sou nada sem ela e eu jamais vou conseguir explicar o amor que eu sinto. Luana, obrigada por você topar participar, contar um pouquinho da história de vocês. E não dá para explicar, né, o amor, mas qual que é o teu sentimento hoje, depois de tudo que vocês passaram, olhar para Liz, como que ela tá? Ah, que difícil, já vai começar assim, emocionada. É, eu acho que eu nasci para ser mãe da Liz. E a Liz nasceu para ser minha filha, assim. A gente passou por muita coisa, ela é muito pequena, mas eu acho que ela me ensina muito. A Liz nasceu para ensinar, sabe? Meu sentimento hoje é de que a minha missão é cuidar dela, sabe? É mostrar para as pessoas o quão forte ela foi, o quanto a gente, como mãe atípica, dá conta, apesar de ser muito difícil, né? Essa questão emocional é muito difícil, acho que é a parte principal da mãe atípica, porque depois de um tempo a gente entende um pouco da clínica e lida mais com a questão emocional. Então, eu acho que ela me ensina muito, assim, e, enfim. Antes da gente começar, qual que é o diagnóstico da Liz? O diagnóstico inicial da Liz, né, que foi toda a trajetória, hoje eu separo em duas trajetórias, né? A da miocardiopatia dilatada. Tá. A Liz, com 2 meses e meio, foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, que é quando o coração fica. O lado esquerdo do coração dela era muito grande, o coração dela era muito grande. E aí ela entrou para a fila de transplante, fez o transplante. E hoje, depois, né, da alta dela, a gente descobriu a alteração genética dela, que é o causador da miocardiopatia dilatada. Então, hoje, a gente vive um novo processo que é a descoberta dessa alteração genética, né, que é ultra rara. Então, Tem um nome? a princípio foi miocardiopatia. Tem. O povo fala, nossa, parece um xingamento. Chama acidúria D2 hidroxiglutárica. Tá. É bem grande, assim, não tem. Por ser ultra raro, eles não deram um apelido, vamos colocar assim. Tá. Ele é chamado de. Não é síndrome, não tem um nome padrão ali. É uma doença Esse rara. nome enorme. Isso, é uma alteração genética ultra rara. Explicamos já o diagnóstico, porque eu gosto de explicar já qual é o diagnóstico no começo, até para quem está começando a assistir, já entender, porque a gente vai entrar agora em detalhes, que aí é agora que a gente quer contar a sua história. Então, como que foi a tua gestação? Foi uma gestação tranquila? Você sempre sonhou em ser mãe? Como que foi? Então, falar da minha gestação, acho que explica muita coisa que aconteceu depois, né? Eu tive uma perda, tive uma expulsão em dezembro de 2022. E foi muito difícil, obviamente, porque apesar de ser inicial ali nas 6, 7 semanas, a gente tem o positivo, a gente já faz um plano para a vida da Todas criança as que ainda expectativas são formadas. nem sexo tem. E eu perdi, e eu lembro que no dia que eu perdi, eu botei a mão na barriga, eu falei, eu preciso de um milagre, meu Deus.
sabe? Enfim. Em janeiro eu estava grávida da dona Liz. Tudo indicava que era um milagre que eu tinha pedido. E durante a minha gestação foi muito tranquilo, graças a Deus. Eu acho que talvez eu nem saberia lidar com um diagnóstico na gestação, porque, enfim, havia tido uma perda, né? E aconteceu vários atos de fé, assim, durante a minha gestação. Eu fiz exercício físico durante toda a gestação e acho que eu tava com umas 14 semanas, veio um senhor na academia para mim e ele chegou para mim e ele falou assim: você acredita em Deus? E eu falei: claro, acredito em Deus. Ele falou assim: você tá grávida? Eu falei: estou grávida. Ele falou: se eu te contar que Deus me falou que tu estava grávida e que eu precisaria orar pela sua filha. Aquilo, eu fiquei assim, tá, tudo bem. O que na minha cabeça veio? Eu perdi um filho. Então, talvez fosse aquela oração para mim e para que essa gestação desse certo, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça, enfim, a gente se dava oi na academia, ficou daquele jeitinho ali. E em qualquer lugar que eu ia, eu encontrava uma pessoa super aleatória e falava assim pra mim. Olhava pra minha barriga e falava: é uma menina, né? Ela é muito abençoada por Deus. Olha. Gente, e daí você pensa assim: é uma pessoa que nunca me viu na vida, falou a primeira coisa que veio na cabeça dela. Tudo bem. Tive uma gestação tranquila. Você tinha muito medo, Lu, na gestação de sofrer outro aborto? Muito, muito medo. Tanto que eu parei de trabalhar, né? Eu tinha uma confecção de roupa fitness, eu parei. Eu falei: preciso focar na minha saúde mental, sabe? Eu preciso me concentrar. Entrei em oração para que eu conseguisse levar até ter certeza de que ia para frente, de que estava tudo bem, sabe? Eu trabalho muito meu psicológico, como mãe atípica, acho que todas, né? A gente precisa ter isso muito forte, assim, porque a gente é a base, né? A gente é o porto seguro dos nossos filhos. E tive muito medo. E aí a Liz nasceu de um belo parto normal, sem problemas nenhum. A Liz tinha um probleminha numa válvula do coração, mas nada relacionado ao diagnóstico dela. Mas ficou em observação, nada grave, tudo bem. Nasceu de um parto normal. Não teve chegou um cansaço. pra ir pra UTI nessa época? Foi. Tá. Porque logo que ela nasceu, o batimento, o Apgar dela foi baixo, né? Tá. Que é aquela nota que eles dão a hora que nasce. E aí ela foi direto pra UTI, batimentos baixos. A princípio, cansaço mesmo do parto. Nada mais falou sobre isso. A gente ficou acompanhando a válvula. 20 dias depois que a Liz nasceu, a gente foi no cardio, né? Continuou o acompanhamento para ver como estava a válvula. Ela tinha regurgitação da válvula tricúspide. Tudo bem. O médico falou: a válvula não me preocupa, tá tudo bem. O que me preocupa é que tem alguma coisinha no ventrículo esquerdo dela. E isso era final de ano. Então ele pediu um retorno em 30 dias, a gente não conseguiu o retorno por ser férias ali, o médico ter entrado em férias. A gente foi fazer um retorno dia 15 de janeiro do ano passado, 2024. Aí chegou lá no cardio, grave. Liz tem miocardiopatia dilatada, nível grave. Mas ela tá em casa, tá ganhando peso, tá mamando, tá tudo bem. Vamos medicar. Porque como foi receber esse diagnóstico, Lu? Eu acho que na hora você não cai muito a ficha, sabe? Não deu tempo da gente ter reações. Porque tudo bem, a gente foi no médico, ele falou: está tudo bem clinicamente, então vamos medicar. E é isso. E vamos fazer retornos. 2 dias depois, a Liz parou em casa. Primeira parada cardíaca da Liz. Ela tinha acabado de mamar. E a Liz tinha muita quanto tempo? 2 meses e 17 dias de vida. Muito, um bebê. Ela mamou, teve uma crise de tosse, de cólica. E eu achei que ela tinha engasgado.
E aí eu liguei para os bombeiros no dia, né, naquela hora, já desesperada, porque ela já estava apagada, né? Ela E aí desmaiou? começa, ela apagou, desmaiou, parou mesmo, e, e aí ficou no colo do meu esposo, eu tentando ligar para os bombeiros, né? E aí ficou naquele de tipo, qual que é teu endereço, mas qual que é o número? E eu nervosa, falando tudo, eles me pedindo de novo dados, eu desliguei, desisti dos bombeiros. E na minha cabeça eu pensei, vou mandar mensagem no grupo do meu prédio. E é uma coisa que a gente não pensa, mas que socorre muito. A gente fica, ai, que saco, né? Grupo do prédio, aquela discussão pra lá, Sim. discussão pra cá. E foi o que salvou a vida da Liz. A gente mandou mensagem, chamou meu vizinho de porta, que era bombeiro, ele não estava, ele estava trabalhando na hora, ele trabalhava do lado da nossa casa. E eu mandei mensagem no grupo do prédio. Eu falei, gente, minha filha está engasgada, eu preciso de ajuda. Nath, começou a descer gente, brotar gente da terra, assim, para ajudar, sabe? Minha vizinha chamou o marido dela, que estava trabalhando do lado. A gente desceu. O meu esposo falou: a gente não pode esperar ele chegar, né? Ele tá em outro lugar. Vamos pro hospital. Aí, quando a gente estava na garagem, eu tentei fazer respiração boca a boca, ainda não, porque ela ficou muito tempo apagada. Vocês sabiam fazer a manobra do desengasgo? Vocês tentaram Nós fazer? sabíamos. Tentamos. Meu esposo tentou. O que pega muito para nós, e depois que a gente foi ter essa noção, é nossa filha. A gente não botou força o suficiente. Depois a gente foi ver, ela ficou toda roxa, né, da manobra, porque você tem que pôr força. A gente Sim. não conseguiu fazer, sabe? A gente ficou muito nervoso. Ela estava E aí realmente engasgada. saiu algo da boca dela, mas Tá, realmente eu acho que hoje, sabendo, tendo uma visão assim mais clara, eu acho que ela parou mesmo, sabe? tá. Ela não Eu chegou a pergunto, engasgar. entendi. Eu pergunto isso, Lu, porque a gente estava até conversando antes e o Vini teve 3 engasgos de quase morrer. E eu saí desesperada desse jeito. Então, quando você começou a me contar, a emoção veio porque eu saí desesperada, gritando no prédio inteiro, ligando pra bombeiro e a gente não sabe o que faz, né? Não. E eu lembro que assim, e aí foi o meu marido batendo, 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 e uma hora ele saiu. E eu lembro que a gente, nessa hora, eu falei, meu Deus do céu, a gente fica tão desesperado, e realmente é isso. Precisa colocar aquela força Muita absurda, né? força. E Sim, as e ela pessoas não têm pequenininha. noção, às vezes, né? Porque a gente aprende, eu falo que isso a gente aprendeu na UTI. Mas se não fosse a UTI, talvez a gente não ia saber como lidar numa situação dessa, né? Sim. E outra, entra emoção muito forte, né? É muito Exato. difícil ali. É. E eu lembro que daí a gente desceu, quando a gente estava saindo com o carro, ele chegou. E aí ele já sumiu, já começou e todo mundo em volta, já numa corrente de oração. Nisso chegou outro bombeiro também, que era nosso vizinho, chegou de bicicleta, não sei de onde ele surgiu. E aí ela voltou. Quando ela voltou, chegou a ambulância. E aí eu volto a reforçar que foi muito importante eu ter mandado a mensagem no grupo do prédio, porque às vezes você liga tão nervosa que você não consegue passar as informações suficientes. Então, meus vizinhos provavelmente começaram a ligar e com calma pediram, né, socorro, e o socorro chegou logo depois que ela foi reanimada. Então a gente foi para o hospital. Na época a gente morava na cidade de Maringá. A gente ficou 3 dias lá. Não conseguiram estabilizar ela porque realmente é preciso um cardiologista ali de plantão, alguém que fique ali, porque realmente ela parou, ela estava muito grave. E aí ela teve mais 3 paradas cardíacas também no hospital. A gente ficou em estado de alerta muito grande ali, porque, enfim, questão do monitor, às vezes o sensor não pega direito. Então a gente fez um plantão, eu e meu esposo, a gente revezava para dormir. Deixaram a gente ficar os dois dentro da UTI, né, pelo estado dela. E a gente fazia um revezamento ali, de um dormir, um ficava no chão, outro na poltrona, e a gente revezava assim, para a gente conseguir ficar de olho nela e no monitor, para ter certeza que ela não ia parar mais. Lúcia, E lembra aí, do momento que ela teve a parada? Como que foi o seu sentimento? O que você tentava fazer na hora?
Já que eu corria igual uma barata tonta, assim, desesperadora, assim. Eu acho que não cai, a minha ficha acho que não caiu ali, sabe? Eu precisava agir. Hoje eu me percebo assim como eu tento ficar centrada, sem chorar e tentar agir, sabe? Na hora ali. Eu percebo até com essa situação da semana passada, assim, que enfim, a gente não queria ter ficado internado, né? Teve que ficar mais um dia internado. E na hora eu queria chorar, mas eu não chorei, eu aguentei, eu não gosto de também chorar muito na frente dela, assim. Eu preciso respirar naquele momento, aguentar firme, fingir que tá tudo bem, para que eu possa receber informações médicas, senão a emoção toma conta, a gente não presta atenção. Então, acho que naquela hora que ela parou, eu tentei agir, sabe? Eu preciso de ajuda. Então, eu preciso focar nisso, porque me cair numa emoção muito grande ali, talvez tivesse me prejudicado, não tivesse dado tempo de fazer alguma coisa por ela, sabe? Sim. E aí a gente ficou internado e 4 dias depois a gente conseguiu uma vaga em Curitiba, daí, né, que é Pequeno Príncipe. E aí a gente nunca mais voltou para casa. A gente ficou 7 meses internados dentro da UTI. Uma outra cidade. Não, totalmente. E eu lembro, eu sempre comento isso, mas são detalhes que às vezes a gente não para pensar, mas que faz diferença. A gente foi, a minha irmã fez minha mala, né? Porque eu não conseguia sair do lado da Liz. Vocês foram colocados numa ambulância e vai embora. Isso, isso. A gente foi de transporte aéreo, né? Pela situação da Liz. São 6 horas de viagem de carro, então não tinha como. Minha irmã fez a minha mala e chegamos em Curitiba, fomos acolhidos pelo hospital. Já meu esposo procurando lugar para a gente poder alugar e ficar, né? Não tinha noção que ficaria 7 meses, né? E fomos. E Vocês chegou foram para lá, ficar num hotel? Vocês buscaram casas? Como que é meu essa esposo. busca, né? Porque simplesmente você tem que abandonar a tua cidade para outro lugar. E aí, como que fica essa vida? E o convênio não ajuda em nada nessa questão de moradia, né? Não, na verdade, assim, o Hospital Pequeno Príncipe hoje ele acolhe familiares dentro do hospital. Ah, Eles têm acomodação, refeição, toalha, toda essa questão legal. de higiene, escova de dente, pasta de dente, eles têm tudo lá para os pais. Um acompanhante só, né? Porque, enfim, o espaço não é grande, o hospital é muito grande. Então, no primeiro dia, a gente foi acolhido pelo hospital. A gente teve uma autorização da assistência social e ficamos os dois lá, dormimos os dois no hospital, enfim, tomamos banho, tudo lá. E aí, meu esposo, no outro dia, procurou o Airbnb, né? Porque a gente jamais imaginaria mesmo que ficaria tanto tempo. Então, a princípio, foi pelo Airbnb. Ficamos, acho que 2 meses, assim, nisso, sabe? Já vai ficar mais uma semana, então vou pegar mais uns dias, sabe? Sim. Ficou assim, a princípio. Depois a gente foi, tivemos uma conversa sobre transplante, que é uma conversa difícil, é um diagnóstico difícil de aceitar, porque a gente sabe as complicações e a vida do transplantado não é fácil, transplante não é cura, é tratamento. E aí, no diagnóstico, a gente sabia que teria que ficar em Curitiba. Daí o médico deixou bem claro: vocês precisam ficar aqui, porque se o órgão chegar, vocês precisam estar aqui na cidade para poder fazer o transplante o quanto antes, né? Como que vocês chegaram nesse assunto do transplante, Lu? Na verdade, a gente internou, foi estabilizada, a Liz foi estabilizada no outro dia, a Liz era outra criança, assim. A gente ficou muito seguro lá, eu gosto de reforçar isso. A gente ficou muito seguro e foi muito acolhido no hospital. E então ele estava ali estável, mas grave, porque a função do coração dela era de 17%. O normal é acima de 70%. Então, a função dela do coração era 17%, era muito baixa. Então, quais eram as alternativas? Ou medicava,
através do uso de drogas, né, ali no hospital. E esse coração reagia, melhorava, era uma possibilidade. Ou não tinha reação, transplante. E aí o que acontece? Eles listam, de qualquer forma, eles listam a criança para transplante, porque não dá tempo de esperar muito, às vezes o coração pode parar e ser tarde demais. E vão medicando, e vão acompanhando para ver se tem melhor ou não. O caso da Liz não teve, ela foi de 17% para 23%, foi o máximo que ela subiu, assim, a função do coração. E a gente ficou com aquele diagnóstico ali. Para mim, eu confesso que foi muito difícil aceitar. Foi. Eu entreguei totalmente para Deus, não falava sobre o assunto, eu acreditava muito na cura. A gente procurou esse senhor também que orou pela Liz, porque a gente agora tinha entendido por que Deus tinha falado para ele rezar pela Liz. Você então, já tinha essa questão de fé para você? Você já tinha essa relação com Deus muito forte? Muito, mas ficou ainda mais, né? A gente se apega demais e eu acho que na dificuldade a gente não esquece dele, a gente se fortalece ainda mais. A gente precisa disso, até como mãe atípica, a nossa maternidade é solitária, a gente procura respostas o tempo inteiro e às vezes não vem de uma forma, não sei se eu falar humana, vem de Deus mesmo, nossa força vem dele. E aí eu procurei e me apeguei muito à cura da Liz. E aí o tempo inteiro Deus falava, a cura vai vir por completo, a cura vai vir por completo. E eu ficava, tá, então minha filha vai se recuperar. E aí eu não imaginei que seria através do transplante e segui apegada a que isso já Liz listada, tá? Como que é esse processo? Vamos lá. Ela entrou para a lista do transplante, você teve que autorizar, você já tinha isso certo na tua cabeça? Como que foi essa conversa com o teu marido? Na verdade, assim, a gente achou que precisasse mudar definitivamente para Curitiba, então foi muito difícil, assim, a gente não tinha entendido que seria o período de transplante até a chegada do órgão e depois um período pós até ficar tudo bem. Então, para nós pegava muito, porque a gente estava em meio a uma mudança para Londrina, que é onde a gente vive hoje, né? Que a mudança, inclusive, aconteceu enquanto a gente estava lá, porque, enfim, já era algo definido enquanto eu estava grávida. E a gente não tinha planos de viver em Curitiba, então isso nos segurou um pouco também em relação a entrar na fila do transplante. Quando o doutor falou, olha, a gente precisa entrar na fila, esse coração não aguenta, a gente precisa salvar a vida da Liz, né? E aí a gente não pensou duas vezes, apesar de eu seguir acreditando na cura ali, daquele coraçãozinho dela mesmo, a gente não hesitou em salvar a vida dela ali, entrar na fila de transplante. E aí o doutor traz toda a documentação, né? A gente autoriza entrar na fila, tem todos os termos ali, o entendimento, né? De que quando a gente recebe o órgão, a gente não tem contato com a família doadora, enfim. Todos os trâmites do transplante, né? Uhum. Quando o transplante é feito pelo SUS, totalmente pelo SUS. Então, a gente recebe todas essas informações, assina o termo, está listada. Tá. Esse nome na lista, ele é atualizado todos os meses, né? Até para que, enfim, você tem que comprovar que a criança está viva, continuar juntando documentos, atualizando o peso e tamanho da criança. Então, a gente seguiu ativo ali. Se eu não me engano, a gente listou em março. Eu sei que a gente ficou 4 meses e 22 dias na fila de transplante, até chegar o coraçãozinho da Liz. E também teve muita mão de Deus. Até há 1 ano atrás, a Liz se desestabilizava totalmente, assim. Liz desestabilizou várias vezes durante a UTI, mas sempre que pegava uma bactéria. Nesse dia 24 do ano passado, a Liz desestabilizava sem razão nenhuma. E isso, eu acho que
eu quase perdi as forças ali, sabe? Porque uma coisa é você saber que a criança está mal porque tem uma bactéria, tem um bichinho ali que tá. Outra é sem razão nenhuma. Os médicos falavam, Luana, eu acho que agora o coração dela realmente não aguenta mais. E eu olhava os exames e eu falava, gente, não faz sentido na minha cabeça, porque tá tudo igual os exames. Como que o coração tá piorando se não tem indício clínico? Tipo, quero exames, eu quero o resultado, sabe? Eu me apeguei muito a isso. E aí, no outro dia, Liz entubou, ficou extremamente mal. Os exames, o PCR dela baixo, os exames de bactéria, tudo zerado, sem razão ainda. Liz ficou muito mal, perdeu o acesso central dela também, do nada, o acesso que tinha sido infectado há um tempo atrás. E naquele dia, o médico dela chegou para mim e falou assim, Luana, se chegar um coração hoje, a Liz é prioridade máxima, porque ela não tá legal, enfim. Eu fui embora, assim, destruída. Eu já não tinha força mais, porque na minha cabeça eu tava, tá, não tem bactéria, não tem nada pra gente atacar pra ela ficar bem. Ela tá mal e o que que tá acontecendo, sabe? E aí, porque na época tinha outro menininho no hospital também que usava mais drogas que ela. E aí a gente tem essa essa prioridade dentro da fila. Tá. Conforme medicações, enfim. A gente tem as Você prioridades. conhecia a família Conhece a família do menino? muito, muito. Eu falo, é meu menininho. A gente se tornou uma família dentro do hospital, sabe? E o Vicente era prioridade na frente da Liz. E naquele dia o doutor chegou e falou: se chegar um coração hoje, Liz é prioridade. No outro dia, 6h18 da manhã, fui dormir sem força, tava tomando café, assim, vegetando, sem força. Meu telefone tocou, 6h18 da manhã. E o doutor falou: você tá sabendo? O coração da Liz chegou. Nossa, aquilo me... E ele tava com voz de sono, e eu falei, será que é verdade? Será que ele me ligou errado? O que que tá acontecendo? Liguei no hospital, porque meu esposo ficava à noite, eu ficava de dia. Liguei no hospital, e já nervosa, você tá sabendo o coração da Liz, e chorando, e ele olhava, acho que pra Liz e ficava pensando, ué, mas eu tô aqui com ela, por que ela tá chorando? Não tô sabendo de nada. Não tô sabendo. Aí ele saiu assim no corredor, né? E aí perguntou, o coração dali chegou e todo mundo tava, ué, não tô sabendo, não tô sabendo. Eu ficava, gente, o médico dela sonhou, não sei. Ele tava com voz de sono. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, é verdade? Você não sonhou? Ele falou, não, é verdade, o coração dela vem, chegou. E aquilo, meu Deus, eu não sei explicar a sensação, a emoção daquele momento, assim, tipo, acabou, sabe? Enfim, foram 6 meses, né? Muito tempo no UTI. Várias vezes ali desestabilizou e quase morreu. Eu acho que foi umas 5 vezes, mais ou menos, assim, que a gente ficou com ela para morrer, assim. Fora as paradas cardíacas, né? Então, aquele momento ali, na minha cabeça, eu só pensava, acabou, sabe? É vida normal para minha filha e a gente fora do hospital, fora dos riscos, né? Porque a gente sabe que tem risco ali de bactéria, enfim. E eu não sei explicar a emoção, assim, não sei mesmo. A gente ficou ansioso, a gente faria 10 anos juntos, eu e meu esposo, naquele mesmo dia. E eu lembro que eu tinha planos de estar casando naquele dia, e na verdade a gente estava dando uma vida nova para minha filha aí. Então foi muito emocionante. Muito Ô, Lu, emocionante. eu Assim, li uma frase sua que dizia que uma família, em meio ao dia mais difícil da vida, disse sim, a vida da minha filha. Disse sim, a vida da minha filha vai continuar em outra pessoa e de outra forma. Eu me emocionei muito com essa frase. Porque ela é muito marcante, né? Você sabia, você tinha noção sobre a doação dos órgãos, você tinha essa dimensão do que é, e hoje o que você falaria para uma pessoa sobre a doação dos órgãos de um filho? não, nunca tinha pensado em doação de órgãos. Eu sou cadastrada na OAB, né? E na minha própria OAB
consta que eu não sou doadora de órgãos. Isso eu preciso mudar urgente isso, apesar de saber hoje que o documento na hora H lá não vale nada, né? Quem autoriza a doação de órgãos é a família no momento da perda. Isso é muito importante ser falado, porque as pessoas desejam documentar, mas na hora lá, quem vai dizer sim ou não é a família. Então, para a pessoa se declarar doador, é só conversar com a família e deixar ciente de que deseja doar os órgãos, enfim, né? Quando Deus chamar aí. E eu acabei conhecendo, né, a família doadora. Você conheceu? Como foi isso? Nossa, isso foi assim. Na verdade, assim, a gente não deveria, né? Não é divulgado, enfim. A gente sabia de onde tinha vindo, do estado que veio. Foi a única informação, assim, que veio sem querer, mas veio. E aí a Raquel, a mãe do Vicente, que é essa mãezinha que era minha família no hospital, me mandou a notícia. Infelizmente foi de uma tragédia, né? Para ser doador de órgãos, você precisa ser morte encefálica. E aí eu recebi a notícia e eu comecei a olhar a notícia. Começou a sair muito site de fofoca e muita coisa, começou a aparecer, sabe? A notícia de que a família que tinha passado por uma tragédia havia doado os órgãos. Era uma bebezinha de 1 ano e 8 meses, a Maria Alice. Ela era gêmea, né? E, enfim, eu acabei indo atrás um pouco das notícias até que uma mãezinha me ajudou, falou, não, vou te ajudar, nós vamos achar. Isso foi no outro dia, assim. E eu achei um tio que comentou, era minha sobrinha. E eu comecei a seguir ele, acompanhar ele ali, só seguir ele no Instagram e fiquei quieta, porque eu também não sabia se era o momento de eu procurar, sabe? De eu ir atrás, assim. Daí eu segui ele e ele me mandou mensagem. Ele falou, tu é a mãe da Liz? Eu falei, sim. Ele falou, minha irmã tá te procurando. E aquilo pra mim foi um momento muito bonito, porque depois que eu fiquei sabendo como tinha acontecido as coisas, eu falo pra ela até hoje, a gente conversa, tá sempre conversando, e eu não imagino a dor que ela passou. Eram 2 meninas, eu falo que uma coisa é você perder alguém e não ver mais, né? Você acaba lidando só com o sentimento ali, enfim, com a saudade, mas você ter que lidar com alguém que é parecido ali todos os dias e que pergunta pela irmã, Meu Deus. eu nem imagino, enfim. Até essa semana, agora sábado, a Liz faz 1 ano de transplante. E ao mesmo tempo que a gente comemora a vitória, a gente pensa muito em que há 1 ano atrás uma mãe chorava a morte da filha, sabe? É muito difícil a gente balancear isso, sabe? Mas a gente se fala sempre. Ficou a Maria Helena, né, a irmãzinha de coração da Liz. A gente tem um desejo muito grande de se encontrar. A gente mora longe uma da outra, mas a gente torce muito pela vida dos nossos filhos. E a gente tá sempre se falando, sempre que a Liz faz algum exame ou tá no hospital, algo nesse sentido, ela tá sempre presente com a gente, tá sempre mandando mensagem. Eu também tento me fazer presente ali. Porque, gente, é algo assim que como que no momento mais difícil da tua vida você pensa, não, eu tô sofrendo, mas tem mais mães sofrendo e eu preciso ajudar essas pessoas, sabe? Assim, acho que só vivendo tudo isso para ter dimensão, Exato. sabe? Porque realmente eu acho que você nunca vai pensar em doar os órgãos do teu filho, você nunca para pensar, você não deseja isso, Não. enfim, né? Não para pensar mesmo nessa situação, não se coloca nisso. É só realmente conhecendo, e aí entra as redes sociais. Quando a gente divulga isso, as pessoas falam, nossa, eu me tornei doador de órgãos porque eu vi a história da Liz. E realmente tem muita criança que espera, Sim. sabe?
E é importante você órgãos. falar sobre isso, porque uma frase que você falou é: ninguém morre por ser doador de órgãos, né? Mas muitos vivem por causa dos doadores de órgãos. E eu acho que é isso que você falou, quando as mães, os pais, eles não pensam em doar os órgãos dos seus filhos. Porque é isso, ninguém pensa, ninguém sonha em ser mãe atípica e ninguém pensa na morte do teu filho. Mas se estamos ali, se aconteceu, existe alguma coisa de conscientização, e eu acho que essa parte você está trazendo, isso é muito importante, Lu, dessa conscientização também das mães e dos pais de poderem ajudar outras crianças, né? Sim, totalmente. Não dá para ter noção de quantas crianças esperam órgãos. Imagina, minha filha com 2 meses e meio de vida já esperava um coração, sabe? Eu Exato. brinco, não, esse coraçãozinho não fui eu que fiz, foi outra mãe e outra mãe que salvou a vida da minha filha, sabe? A Maria Alice nasceu para salvar a minha filha. E hoje a gente tem ainda mais certeza porque entra a questão genética que a gente descobriu depois. E hoje a maior suspeita, a princípio, da questão genética é que esse coração tem tratado a alteração genética da Liz. Então, assim, é algo que Calma aí, realmente vale a Liz. peraí, vamos lá. Vocês, depois do transplante, vocês começaram a fazer uma investigação genética para entender a causa disso tudo. E Isso, ela, isso. depois do transplante, ficou super bem. Como que Ficou foi o bem. processo? A Liz tem alguns atrasos de desenvolvimento que chamaram a atenção, né? Enfim, vai fazer 2 anos, ela ainda não senta sozinha, ela não fica em pé sozinha, ela não fala. Então, ela tem atrasos neuromotores, tem vários atrasos, assim. E isso, querendo ou não, chamou a atenção, sim, dos profissionais que cuidavam dela no hospital. E a gente resolveu fazer o exoma. E aí, no exoma, saiu essa alteração genética. A primeira coisa que o cardio falou quando saiu essa alteração que foi sorte nossa ter feito o exoma depois do transplante, porque se a gente tivesse descoberto essa alteração genética antes do transplante, ela não transplantaria. Ele não listaria ela por ser incompatível com o transplante. Essa alteração genética da Liz é considerada ultra rara, né? São 15 casos reportados em um único estudo. E pelo mundo, né? Aqui no Brasil a gente ainda não encontrou nenhum caso e transplantado provavelmente só a Liz. Meu Deus. Eles não listariam ela para transplante porque essa alteração genética é progressiva. O que dá a entender, assim, não se sabe muito sobre essa alteração, né? Por ser ultra rara e só ter um estudo referente a isso. É que a maioria dos casos ou morreu por cardiopatia, que é a mais comum, é a mais grave, né? Dela é tipo 2, e o restante não desenvolveu. Tá. Isso que a gente mas entende. existe a possibilidade de muitas crianças terem falecido pela cardiopatia sem saber da doença. Sim, existe essa possibilidade. E existe Então, a possibilidade de crianças terem a cardiopatia e não saberem ainda da doença? Você tem essa... sim, acredito que sim. Né? A miocardiopatia dilatada, ela pode começar desde criança ou então desenvolver enquanto adulto. E tem várias razões, assim, como causa, sabe? O que a gente desconfiava é que fosse o citomegalovírus. E no fim, com o exoma, a gente constatou que não. Eu tinha certeza que era o citomegalovírus. Porque a Liz reativou algumas vezes ele. Quando desestabilizava, ele reativava. Então, era suspeita maior. Ficamos bem surpresos, assim. Foi um choque, obviamente, né? Sim. Ainda mais quando a gente recebe o prognóstico ali de que ela não firmaria, de que ela, enfim, não iria se desenvolver. E aí, o que a Liz tem provado é o contrário. Ela tem desenvolvido aos pouquinhos. Então, a principal suspeita é que as células do coração que ela recebeu não têm alteração genética. Então, elas automaticamente equilibram, dão um equilíbrio para o corpo e meio que tratam, assim, essa alteração genética dela.
Então, assim, isso provavelmente vai ser estudado também. A gente fica ansioso, a gente quer que estudem, que divulguem, porque não pela lista, porque acho que não tem muito mais o que ser feito, mas para outras Para crianças outras que crianças. nasçam, né, com esse É. diagnóstico, que talvez um transplante de medula salve, né? E é Da tão mesma importante forma. você falar sobre isso, Lu, porque a gente está nessa, inclusive amanhã eu tenho uma consulta na USP, no Genoma, porque a gente está buscando esse fechamento do diagnóstico e também essa parte de pesquisa clínica, né? E eu tenho trazido muitas pessoas para falar sobre as doenças raras e sobre as pesquisas clínicas, que são tão importantes. E a gente fala muito sobre isso, porque às vezes a pesquisa clínica não vai ser para o meu filho. Às vezes o tratamento não vai ter o tratamento hoje para o meu filho que ele precise. Mas diante de uma pesquisa clínica que ele vai poder passar e que ele vai poder ser estudado, isso pode ser desenvolvido para outras crianças. Com certeza, com certeza. A gente precisa sair da nossa bolha. Você Não já é ouviu só falar da sobre Casa nós. Hunter? Sim, sim, sim. A gente estava ouvindo o podcast agora, semana passada, que a gente foi para Curitiba, daí durante o caminho a gente vai ouvindo os podcasts. E aí a gente estava ouvindo. É muito impressionante isso, porque ao mesmo tempo a gente fica chateado porque a gente nunca tinha ouvido falar, Sim. sabe? Então, assim, a gente hoje, nosso objetivo é ir atrás da questão genética da Liz. Por quê? A cardio a gente já transplantou, a gente já passou por esse processo, hoje é acompanhamento. A gente está sempre de olho no coração dela, até porque se houver a progressão da alteração genética, vai atacar de novo o coração, primeiramente. Então a gente, obviamente, acompanha, faz todo o cuidado pós-transplante que tem que ter. Mas hoje é importante para nós entender a questão genética da Liz, porque, e aí eu volto como mãe atípica, a gente faz planos para nossa filha, e ao mesmo tempo que eu quero sonhar e fazer planos para ela, eu preciso ter os pés no chão. Sim, com certeza. Então, assim, será que minha filha vai para uma escola? Não sei. Eu preciso saber o que vai acontecer, o que eu esperar, para que eu também não me frustre, entendeu? Com as expectativas, assim, até em relação a ter outro filho, qual que é a expectativa de vida dela em relação à alteração genética? Eu vou querer ter mais filho? Não vou? Então eu vou atrás também do meu exoma para ter certeza que não veio de mim, não veio do meu esposo. Sim. E que tá tudo bem, sabe? Então hoje a minha questão é essa, eu consegui marcar um especialista já, agora em agosto. E a minha questão é essa, sabe? O que aconteceu foi que semanas passadas a Liz voltou a ter convulsão, que é um diagnóstico da alteração genética. Ela já medicava, a dose estava correta e ela voltou a ter escape. E aí eu fiquei com medo, obviamente, como mãe, né? Fiquei pensando, tem algo errado, o coração tá bem, então o que é. Eu acho que até foi um sinal de Deus também, para que eu não sossegasse e ficasse, agora minha filha transplantou, tá tudo bem, vamos seguir a vida, e é isso. E não é isso. Minha filha tem uma alteração genética, a gente precisa descobrir, precisa investigar, precisa ir atrás, e hoje é nosso foco, assim, porque se sabe muito pouco. Sim. Pensa, né? O e a busca pelo diagnóstico é muito difícil, né, Lu? Muito, muito. Imagina, aqui no Brasil não tem ninguém. Então a gente precisa, vai precisar ir para fora? Será que dá para a gente ir? Se a gente tiver condições e aceitarem a gente, né, em outras universidades, em outros países, quem sabe se a gente não vai, sabe? Hoje existe um caso de um menininho que foi feito uma alteração genética. Alteração no DNA dele, se eu não estou enganado, também era uma doença genética de erros inatos do metabolismo, que é o mesmo caso da Liz. Então, assim, tem esperança? Não tem? Onde a gente tá, sabe? A gente precisa saber disso. A gente viveu muito isso na UTI, de pais que não sabiam nem medicação que o filho estava tomando, é muita informação, é muita coisa, e a gente se faz muito presente nisso, sabe? Eu quero entender, eu quero sentar com o médico e debater isso. Exato. Quais são as soluções, para que é feito? Eu não quero sentar numa mesa e aceitar tudo que impõe para minha filha como algo certo. Eu quero sentar junto e entender, sabe?
Eu acho que é essencial a nossa participação nisso. Como mãe atípica, quanto mais informações a gente tiver sobre os nossos filhos, o quadro clínico, menos medo a gente vai ter. E isso também é uma forma da gente se preservar psicologicamente falando. Eu sei o que está acontecendo, então eu consigo ter calma naquele momento. Quando voltou as convulsões, me incomodou porque eu fiquei com medo. Eu não tinha informações genéticas. Não tem informações sobre essas convulsões, se é da alteração genética, entendeu? Então, eu fiquei com muito medo, eu chorava por ela ter convulsão, que é coisa que ela já teve na vida. Só que eu fiquei, eu preciso saber o que está acontecendo para eu não ter medo e saber lidar, porque como mãe atípica, a gente sabe, muitas vezes é só a gente, né? Não adianta, é só o pai e a mãe. Não tem rede de apoio que entenda e que observe uma convulsão. A convulsão da Lisa de ausência é segundos, não dá 20 segundos. Às vezes, esses dias nem o pai percebeu, sabe? Então é muito sutil. E vocês têm que fazer alguma coisa quando ela tem alguma crise? Não, é muito rápido. Realmente ela tá dormindo, ela abre o olho, fica longe e já... Isso é sempre quando ela tá dormindo? Sempre quando ela tá dormindo. E eu observei também um padrão de horário também. E aí a gente já passa pro neuro, então a nossa função é muito importante como pai, sabe? Observar os sinais, a gente aprendeu isso muito na UTI. Eu falo que eu ficava 15 horas com a minha filha, só com ela ali, eu não tentava nem comer direito para ficar ali com ela na UTI. E observava tudo, respiração, tudo. Acho que é importante a gente estar ciente, sabe? Estar atento ali, para não deixar escapar nada. Eu acho que um pouco trauma também, né? Porque quando eu vi, minha filha estava grave e parou, sabe? E eu não observei, talvez, muita coisa. Então, eu preciso estar atenta, sabe? É muita coisa, muita coisa. Ô, Lu, foram 7 meses de UTI, né? Você acha que as pessoas imaginam o que é ser uma mãe de UTI? Não, quem tá fora não. Quem não viveu aquilo lá não tem noção, assim, sabe? Nós, em especial, assim, que ficamos em UTI de criança, né, pediátrica, a gente aprende a conviver com a morte de crianças diariamente, né? Em especial, eu ficava na UTI, na UTI cardio, né, que é só coração. Então, assim, coração é uma bomba. Parou, não volta mais. Não tem o que fazer, sabe? E eu lembro que teve umas semanas lá, ali no Pequeno Príncipe, são 2 UTIs, praticamente agora eles unificaram. Mas uma é uma UTI comum, onde todos os leitos ficam um do lado do outro, normal, você acaba vendo todas as crianças. E depois, em abril do ano passado, eles inauguraram a UTI Cardio 2, que eles chamam, que são salas de UTI. São como se fossem quartos de UTI. Só não tem banheiro. Tá. E eu lembro que teve uma semana que morreram 5 crianças. Foi uma semana atípica, assim. Eles me explicaram, na época eles falaram que era raro acontecer isso. E foi uma atrás da outra e todas do lado da Lisa, assim. E naquela época eu achei que eu ia ter sabe? Eu achei que eu ia surtar. Que eu ficava, gente, a morte está do lado da minha filha. E eu não consigo fazer nada, e eu não consigo sair daqui. E as pessoas não têm noção, e as pessoas ficavam falando, quem tava de fora, né? Fica tranquila, fica calma, vai dar tudo certo. E você vendo crianças morrendo, sabe? E você questionando muita coisa do porquê daquilo ali. E não Você tem questionava como. muito Deus? Não. Não. Não, porque desde o começo eu já tinha sinais, né, de que a gente passaria por aquilo ali, sabe? Então, nunca questionei Deus, assim, mas eu pedia muito, muito direcionamento e me perguntava por que a gente precisava passar por aquilo, sabe? Hoje eu entendo que a Liz nasceu para ser minha filha e a minha missão é cuidar dela, assim como ela de mim, e me ensinar muita coisa também, porque eu acho que a gente aprende demais com eles. Eu tinha muito costume de me programar muito para as coisas, sabe, e
planejar muito. Hoje a gente vive um dia depois do outro. A gente vai para Curitiba para fazer exames e a gente se prepara para não ficar 2 dias, que é o exame. A gente se prepara para ficar 10. Se Sim. precisar, a gente pode internar e não ter um cortador de unha. Então eu até brinco, eu falo, vou para Curitiba, vou tirar minha sobrancelha, eu vou fazer minha unha, vou cortar minha unha, porque eu posso chegar lá e ter que ficar lá. Teve uma época que a gente foi fazer um exame, e ficaria 3 dias. A Alice caiu, a gente teve que internar, ficamos 8. Eu tinha 3 peças de roupa, entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo com as Sim. coisas também, com essa maternidade atípica, de que talvez viver o hoje é melhor do que planejar e sonhar coisas que a gente não sabe, sabe? Então, a gente aprende muita coisa. Eu sempre gostei de ter as coisas muito controladas. E aí, quando eu me vi, eu não tinha controle de nada, nem do dia, nem do alimento da minha filha, que ia por sonda, sabe? Então, a gente aprende mais também com eles. E como foi passar o primeiro Dia das Mães em casa? Ah, maravilhoso, toda data, né? É muito valioso, assim. A gente dá muito valor depois que sai da UTI para tudo, assim, para o Tudo na banho, vida, né? É. tudo. É o banho, é a minha cama, é eu poder estar em casa, ela ter um brinquedo, sabe? Ela ter uma roupa, porque na UTI fica sem roupa, sabe? Fica só de fralda. Sabe? Ela poder ver as coisas. A Liz ama uma árvore, e isso me encanta, sabe? Eu fico, meu Deus, ela não conseguia nem olhar para fora. Hoje, uma árvore, ela é apaixonada e ela é risonha, sabe? Então, eu consigo ver um pouquinho a vida pelos olhos dela, sabe? E então, dias simples também são maravilhosos, não só o Dia das Mães, sabe? Eu poder passear com ela de carrinho na rua, sabe? Sem fio, ali ficou presa em fios, eu não conseguia pegar ela direito. Então, a gente aprende a dar valor não só para as datas comemorativas, para todos os dias também, né? Exato. E como ficou a exaustão, Lu? Você imaginava, porque a gente sonha, né? Você que sonhava em ser mãe, você imaginava como que ia ser a sua maternidade. E hoje, como que é a sua rotina? É exaustiva? São várias terapias também? Como que você lida com esse dia a dia? Aí entra o psicológico, né? A gente trabalha psicológico. Hoje não foi um dia fácil também para mim, porque a Liz, enfim, tem várias questões. Ela não é só nascer um dente. A gengiva dela é extra grossa, então ontem, 8h30 da noite, nós estávamos no dentista, fazendo, né, um cortezinho ali para poder sair o dentinho dela. E aí ela fica enjoada, e aí é 24 horas eu. E aí eu preciso respirar, sabe? Porque não é fácil. Ela tem terapia todos os dias. Hoje é um dia que ela tem duas. Ela tem fono de manhã e físio à tarde. Então, é extremamente exaustivo. Mas o que eu preciso focar mesmo, que eu tento focar ao máximo, é o psicológico. É o meu psicológico. É eu ter um momento ali para eu fazer uma atividade física, para eu poder respirar, sabe? Porque a gente vive. Eu sou imersa na maternidade da Liz. Eu, eu tenho medo, realmente deve ser algum trauma, provavelmente um trauma, né? Mas eu fico observando muito ela, eu quero saber se é realmente só o dente, sabe? Eu fico com medo de perder minha filha, essa é a verdade. Sim. E então eu fico em estado de alerta o tempo inteiro com ela. Ao mesmo tempo a gente tem as terapias, ao mesmo tempo como ela que fica comigo, né? Meu esposo trabalha. Tem a questão da alimentação dela, que também não é legal. Então a gente, sabe, vai ficando sem energia. Então a gente precisa respirar, concentrar, entender o que a gente está sentindo. Acho que isso é importante também, Sim. se acolher, se autoacolher, né? Não Porque a pessoa, minimizar, né, os sentimentos. sim, sim, entender, ó, realmente eu tô cansada porque tá sendo exaustivo demais. Às vezes rede de apoio. É, eu também tento não criar expectativa em rede de apoio, porque não dá pra gente contar com algo que não é certo. E não adianta, mãe é mãe, às vezes é choro e é colo de mãe, sabe? Sim. Ela ainda é um bebezão, então ela precisa muito do meu colo. Então é exaustivo, mas eu acho que a parte psicológica, se a gente conseguir trabalhar bem, sabe, comanda demais, assim.
Tanto que eu tento não baixar a guarda do psicológico, porque se baixar até o corpo sente, sabe? Sim, Você com sente que certeza. você fica mais cansada também. Mas é extremamente exaustivo. Exaustivo demais, assim, mas a gente vai lidando um dia depois do outro para não Exato. enlouquecer. Ô Lu, 80% dos pais vão embora, né? A gente sabe bastante disso quando descobrem uma síndrome, uma doença rara. Como que ficou o teu relacionamento nesse turbilhão, de emoções com a Liz também? Não, não é fácil. O povo fala assim, como que você dá conta? Eu tento equilibrar pratos. Sim. Às vezes a gente não consegue equilibrar todos, assim. Então, hoje, até como um processo do nosso relacionamento, a nossa prioridade é ali, sabe? É, a gente tenta ter nossos momentos juntos, sentar e conversar sobre o que acontece, o que é necessário fazer, o que a gente pode fazer a mais, o que agora não dá para fazer a mais, porque ter uma criança típica também é cara. A gente até brinca com ela, filha, você é muito cara. É tudo a A partir gente, de 1.000. tudo. Não, ontem um dentista, poxa, foi mexer no dente. Assim, a gente saiu, tipo, ai meu Deus do céu, deixou um órgão lá praticamente. Então, assim, e deixa, entendeu? Porque a gente quer o melhor para nossa Sim, filha. Se a gente com puder, a certeza. gente vai fazer. Só que a gente precisa sentar e conversar, sabe? Tudo é conversa, é equilíbrio, a gente tentar se equilibrar. Agora, semana passada, a gente foi para UTI. Ele desequilibrou, eu tento ficar equilibrada. Quando eu desequilibro, ele tenta segurar. E assim a gente vai, porque realmente eu não Puxando outra. me. Não, tem que ser, porque senão eu não sei, acho que eu não conseguiria viver mais, sabe? Porque realmente chega um momento em que eu preciso. Você consegue ficar um pouquinho, porque eu preciso respirar. E eu Sim. falo, E sabe? é importante isso. Eu acho que essa comunicação e essa troca é importante até para eles, porque eu falo que o homem ele não é criado para ser pai, né? A gente é criado para ser mãe. O homem não é criado para ser pai. E a gente quando passa essa bola para eles, eles também precisam ter essa responsabilidade de que é meu filho, eu preciso cuidar, né? Sim, exatamente. E tem que ficar puxando, né? Geralmente a gente precisa ficar puxando eles. É, Falar, não, peraí, eu preciso que você faça isso. Eu entendo que você precisa trabalhar, você precisa sustentar a casa, mas se eu não estiver bem, se tu não equilibrar aqui, como que a gente uma faz, hora né? vai parar. É, Vai parar, eu falo, eu vou enlouquecer. Então, me exatamente. ajuda aqui e tudo mais. Hoje ele trabalhou a manhã inteira e aí eu falei, olha, uma hora eu tenho compromisso. Não, pode deixar, eu vou ficar com a Alice. Só que assim, ela me demandou demais de manhã. Então, assim, foi por Deus, assim, eu falei, tá, agora eu preciso respirar. Então ele chegou e falou, não, pode ir que eu vou ficar com ela. Então é o momento que eu preciso respirar. Sim, Porque a gente perde a cabeça, sabe? Eu exatamente. falo, eu prefiro às vezes sair e deixar às vezes ela chorando, 2 minutos ali, pra eu escovar meu dente, respirar e voltar, sabe? É, Porque os adultos somos nós, então a gente precisa entender. É igual agora, semana passada, que ela esteve na UTI fazendo exame. Não é legal estar no hospital, sim. mas a gente precisa respirar, entender que para ela é mais difícil que para nós. A gente sabe lidar, a gente tem consciência, a gente se vira. Ela não. A gente precisa respirar e não pensar muito que vai ficar uma semana. Vamos viver hoje, amanhã. Se a gente pensar, nossa, é uma semana no hospital, Senão uma a gente que semana eu tenho começa que a fazer tomar. birra. Não, totalmente. Você fica, nossa, uma semana tomando banho no banheiro do hospital, sabe? Você fica viajando em coisa que vai adiantar? Não vai adiantar. Então, vamos ser adultos, vamos encarar a realidade aqui e vamos embora, sabe? Eu tento ser mais racional nessa questão. Porque o homem realmente, a hora que bate emocional, bate bem forte, né? Vai. Então, a gente precisa tá firme ali para ouvir. Semana passada foi assim, quando a gente soube que a Alice ficaria internada ali, ele caiu, chorou. E eu falei, tá, na minha cabeça eu tava assim, eu não posso chorar. Porque se eu chorar, o médico vai vir, vai falar um monte de coisa, eu não vou entender, ele também não vai entender. Então segura aqui. Segurei, acalmei ele respirou, deu tudo certo, eu ouvi o que tinha que ser feito e depois eu caí. Daí eu Aí caí, depois porque desmonta. A gente segura aí até. é.
Aham. Daí o médico, o pessoal já nos conhece, né? 7 meses morando. O pessoal fala que quem criou meus filhos foi o pessoal do hospital, junto comigo, com a minha filha. Graças a Deus, né? Me permitiram ser mãe lá. Eu sempre deixo isso muito claro para eles. Eu fiz um caderninho, inclusive, tirei foto deles com a Liz. Cada profissional cuidou dela. Que legal. Cada um deixou uma mensagem para ela no caderninho. A gente tem muito amor por eles. E agora, nessa estadia, o Dr. Du, né, que sempre me acolhe lá, foi 3 vezes lá. Mãe, tá tudo bem? Como que você tá se sentindo? Sabe? Isso é importante para nós também. Eu falo que a gente precisa... Às vezes a gente perde a linha, né? Enfim, até com os profissionais de saúde ali, porque é nosso filho, a gente deixa tomar pela emoção e acaba perdendo a linha. Mas a gente precisa acolher eles também e se permitir ser acolhido, sabe? Porque eles... dos nossos filhos, sabe? Eles fazem com muito amor, sabe? Eles dão o melhor deles ali. Então, acabou que foi o médico que me acolheu ali naquele momento. Foi é tão bem especial. importante quando tem um médico assim, né? Muito, demais, assim. A gente tem uma relação muito boa com eles. Isso é muito bom. Então, isso facilita demais, sabe? Teve uma vez que eu dormi, assim, na maca, e a técnica deixou uma mensaginha, assim, pra mim. Mãe, fui almoçar, e me deixou um presente, assim, sabe? Então, você precisa dessas pessoas, sabe? Ali naquele momento, porque só tu e teu marido não dão conta, sabe? Você precisa de mais gente ali cuidando de você, sabe? Eles não cuidaram só da Liz, eles cuidaram da nossa família, sabe? É isso. Lu, eu amei te conhecer tua história. Obrigada por você topar compartilhar. E antes da gente encerrar, como de praxe, queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. A gente tem uma missão muito bonita, ser ensinado e ensinar, né? A gente nasceu para dar amor para esses pequenos. Não é fácil, não vai ser fácil, não dá para prometer que vai ser fácil. Mas se Deus nos colocou esses serzinhos tão amáveis, é porque a gente dá conta e a gente tem muito para ensinar. A gente precisa falar sobre doenças raras, a gente precisa falar sobre os diagnósticos, a gente precisa falar sobre o quanto não é fácil para nós como mães, né? Tá nessa vida de atipicidade aí, a gente sonha com uma maternidade e quando vê é outra, mas que também tem muito amor, sabe? Queria aproveitar a oportunidade, agradecer, né, Nath, pelo convite e voltar a falar sobre doação de órgãos infantil. É muito triste a gente ter que chegar perto da morte para se conscientizar, né? Que a gente pode salvar outras vidas também. E que existem muitas crianças que sofrem e que não conseguem aguentar esperar chegar um órgão. Esse ano a gente teve muitas perdas, a gente tem um grupo de transplante, a gente teve muitas perdas, também muitas vitórias com transplantes cardíacos, enfim, de pulmão da Pietra também. Mas, se possível, sejam doadores, sabe? Conversem com a família, não tenham medo, você não vai morrer por ser doador, mas quando Deus te chamar, acho que você pode salvar aí até 8 pessoas, sabe? Que hoje lutam, e lutam bravamente mesmo para viver, sabe? Minha filha lutou muito, minha filha tem muita vontade de viver. Isso me deixa mais fácil a minha vida também, porque toda vez que a gente tem uma dificuldade, a gente lembra de tudo que ela passou, lembra o quanto ela tem vontade de viver e o quanto é importante a gente lutar pelos nossos filhos, para que eles sejam incluídos na rotina, no dia a dia e ter uma vida mais normal possível. Então, não é fácil, mas a gente vence um dia depois do outro. Obrigada, Lu, adorei que você compartilhou tua história. Obrigada, Nath. Obrigada, viu? E é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar nos nossos vídeos. Isso é muito importante para a gente levar essa mensagem adiante cada vez em mais pessoas e chegar em mais mães atípicas também. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina.
divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser